É uma grata satisfação contar com a sua presença. Eu sou Reginaldo Osnildo, estou aqui com a Isabelle Zabotti e nós vamos falar de um sonho que se tornou realidade, a Doce Menino Doce. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Estamos aqui na casa do Doce Menino Doce para contar a história sobre o sonho de uma criança que, para poder ser realizado, ele precisou ser transformado em uma ideia lucrativa. Estou aqui com Isabelle Zabotti, a mãe da criança que teve esse sonho de viajar para o Canadá, e ela, melhor do que eu, vai poder contar essa história para você que nos acompanha aqui no rádio, nos acompanha aqui no digital, seja no Spotify, no Instagram, no YouTube. Então, Isabelle, antes de a gente falar dessa história, contar de onde surgiu o Doce Menino Doce, a gente queria te ouvir. Quem é Isabelle Zabotti? A Isabelle Zabotti é uma carioca que viveu durante 15 anos em São Paulo e está há 8 anos morando aqui em Tubarão. Nós vimos Tubarão como uma cidade com qualidade de vida, pela questão de segurança pública, pela questão de estudo para o nosso filho. Então, há 8 anos a gente veio com esse propósito aqui para Tubarão. E, a princípio, eu sou terapeuta corporal, vim para trabalhar nessa função. E, através desse nosso sonho do nosso filho de ir para o Canadá, que surgiu a Doce Menino Doce. Alan Zabotti é o nome da criança que queria ir para o Canadá, colocou a mãe, nessa empreitada. Tiveram que pensar soluções e aí surgiu a Doce Menino Doce. Para quem não conhece, a Doce Menino Doce produz docinhos, hoje também pães, bolos, cucas caseiras, né? E eles pedalavam pela cidade, né? O pai do Alan Zabotti pedalava pela cidade para poder realizar esse sonho, né? O sonho da criança que queria viajar. Claro que aí a gente teve pandemia, muito provavelmente esse sonho teve que ser adiado e o projeto também precisou ser readequado. Hoje não é mais uma bicicleta que está nas ruas, mas este cenário que você observa para quem está no digital, uma Kombi, né? A Kombi que a Isabelle Zabotti hoje dirige pela cidade. Vamos pensar agora no sonho, né? Eu acho que contar isso pode inspirar outras pessoas e mostrar que o sonho pode se tornar realidade se as pessoas colocarem as suas ideias em práticas, né? Do momento em que o Alan teve esse sonho, como é que foi? Ele chegou para vocês e disse: mãe, eu quero ir para o Canadá? Ou foi a partir de algum estudo que ele já vinha realizando? Ou foi a partir de uma postagem no Instagram que ele viu? Como que surgiu isso? Então, o Alan, desde os 5 anos de idade, ele faz inglês, faz curso, já se formou. Agora o menino doce virou um jovem doce, né, de 16 anos. Então, desde o começo, veio dando a instrução para ele do inglês. E surgiu uma oportunidade na escola dele de fazer um intercâmbio, mas era para a Europa. E ele veio todo feliz com a possibilidade de viajar, de fazer um intercâmbio, mas você sabe que um intercâmbio não é um custo muito baixo, né? É alto um custo do intercâmbio. E ele mesmo, com 10 anos de idade, começou a pesquisar sobre a questão de intercâmbio, sobre cidades que poderiam proporcionar isso para ele. E ele chegou até o Canadá pela questão do dólar, pela questão da cidade em si. Ele começou a pesquisar sobre cidades e ele gostou muito. Apesar da pouca idade, o Alan sempre foi um menino muito curioso e muito à frente assim, dos pensamentos para a idade dele, né? E aí vem também um pouco da frustração quando ele chega até a gente com essa proposta de querer ir fazer o intercâmbio. E claro, como uma família, nós não temos condição de bancar isso, né? Ele mesmo falou: bom, vocês não podem, mas eu posso fazer que isso aconteça de alguma forma. Aí ele pediu para começar a fazer uns docinhos para ele vender para os amigos, ia no salão de beleza, ele ia junto, ia no dentista, ele ia, levava docinho. E a história, querendo ou não, é uma história muito comercial, né? Porque é um menino com o sonho de ir para o Canadá e que começou a vender doce. Então muitas pessoas começaram a pedir, passa aqui, só que assim, eu levava ele de carro nos lugares e isso começou a ficar muito caro. Então o Alan virou para mim: mãe,
já que tá caro, a gente compra aqueles triciclos que a gente pedalava, que nós morávamos em legal. São Paulo, né? Aí ele falou, a gente compra aquele triciclo que a gente pedalava lá no parque e vou eu e você de bicicleta, que a gente não gasta combustível, mãe. Então, assim, o menino com a ideia muito empreendedora para 10 anos, né? E mais uma vez eu acreditei. Eu acho que hoje, saindo um pouquinho da questão da história, né? Eu acho que falta um pouquinho disso dos pais olharem com mais cuidado e acreditar que através de um sonho de uma criança pode virar uma coisa muito grandiosa, né? Então então vamos pedalando, e aí em 15 dias o meu espaço de terapia corporal, que eu vim para trabalhar com isso, né? Se transformou numa cozinha industrial. Em 15 dias eu tive que azulejar a cozinha, eu tive que ir na vigilância sanitária, me informar o que eu precisava para transformar aquele espaço que eu fazia massagem em cozinha. E aí eles me deram todas as instruções do que eu precisava. Não foi uma coisa assim, vou fazer. A princípio era uma brincadeira, né, do meu filho. Eu levei isso, claro, levei a sério o sonho dele, mas achando que aquilo ali era um momento que ele queria vender os docinhos, ia ser legal e ia passar. E em 2 anos que nós já estávamos morando, esses 2 anos o meu marido permaneceu em São Paulo, que ele trabalhava com eventos e com modelo lá em São Paulo. Então ele ficava no ir e vir e ficou nesse ir e vir durante 2 anos. Quando ele chegou em Tubarão, uma dessas vindas, ele falou, olha, qualidade de vida não está existindo, porque nossa família está separada. Ou fica todo mundo, ou todo mundo volta para São Paulo. E aí foi onde meu filho falou, bom, eu não posso trabalhar porque eu sou criança, porque eu limitava meia hora, uma vez por semana, eu era bem criteriosa, até por não caracterizar trabalho infantil, nem nenhum tipo de exploração, eu sempre tive muita preocupação com isso. E eu queria mesmo que ele entendesse que ele poderia sonhar e que eu estava junto dele desse sonho, né? Então todas as ideias que vinha até mim, não, vamos filho, vamos, mas até então seria um sonho do menino. E aí, quando ele virou para o meu marido e para mim falou, eu não posso trabalhar porque eu sou criança, mas você e a mãe, vocês podem fazer disso uma empresa e a gente não vai precisar voltar para São Paulo. Porque o Alan se adaptou muito bem à cidade, sabe? A questão de qualidade de vida, ele fez amizade muito fácil, então assim, a escola ele se adaptou muito bem, então você tirar uma criança que veio para Tubarão com 7 anos de idade, ele já estava com 9 para 10 anos, aí você tirar ele dessa ambientação, voltar para uma cidade como São Paulo, começar tudo do zero, ia ser muito difícil. Então aí eu falei, por que não? É meio arriscado, claro, você acreditar num sonho numa criança e você transformar desse sonho um negócio para a família que vai gerir, né, renda para a família inteira se sustentar disso. Aí eu falei, então vamos tentar. Transformei o espaço em cozinha, segui todas as regras da vigilância sanitária, tirei alvará, tudo direitinho. Fui a nutricionista, criei a tabela nutricional dos brigadeiros, tudo como manda o figurino, vamos dizer assim, né? E aí a gente começou a trabalhar, uma parte bota na poupança, investe na educação, porque a gente tem que pensar que o sonho do Canadá pode ser a longo prazo, mas a gente pode dar ferramentas para ele mesmo ir atrás desse sonho. Então a gente começou a investir mais ainda na educação, fomos atrás de escola de inglês que tivesse um suporte melhor. Ele começou a fazer inglês, com 13 anos ele já estava fluente em inglês, formado, fez o curso avançado, acabou o ano passado, né? E começamos a botar ele numa escola, uma boa escola, e começamos a investir nele, porque eu acredito que não basta você também dar o sonho de mão beijada para um filho, você pode dar ferramentas para ele ir atrás desse sonho. E eu acho que nesse quesito a educação é transformadora, né? Eu acho que através da educação que você dá para o seu filho, eu não digo só educação de estudo, mas educação emocional, de você estar participando, de você estar correndo atrás, é muito importante. E foi o que a gente fez esse longo dos anos. Então a gente está 6 anos com a Doce Menino Doce. Para nossa surpresa, esse último ano foi um baque muito grande, porque você chega no mês de março trabalhando, fazendo feira, fazendo saída de escola, porque era o nosso forte, eram as feiras, eventos. No caso, vocês, quanto mais movimento, melhor para vocês. Melhor para a gente. Então, saída das escolas, a gente fazia sempre com a bicicleta. A nossa circulação no centro da cidade não era uma renda maior. A nossa renda maior vinha de feiras, dos eventos. A gente fazia feira em Balneário Camboriú, em São José, em Laguna. Onde tinha feira, a gente estava fazendo. Em Criciúma, eventos em Criciúma. Então, a gente começou a circular pelo estado. Ia com a food bike, botava o suporte da bike e ia com a bicicleta.
E aí, de uma hora para outra, chegou a pandemia. E com essa pandemia veio, e agora? Nós dois dependemos de uma única renda para nutrir uma família. E você tem os 3 pontos principais da sua venda, que são eventos, feiras e saída de escola. Parados. Então, esse último ano... Mas antes de você falar disso, eu queria entender esse conceito de food bike. Da onde que vocês trouxeram? Porque é diferente. Diferente. Pelo menos eu não tinha visto em Tubarão uma proposta semelhante. Então, na verdade, assim, a gente não formulou essa ideia. Foi justamente pela questão do consumo de combustível do início da história, que eu falei para o meu filho, o que a gente está vendendo de doce para você ir para o teu intercâmbio não está valendo a pena porque a gente está gastando com gasolina, né? E naquele momento, há 6 anos atrás, já tinha esse valor de consumo, enfim. E foi ele que deu essa ideia. Ele falou assim, a gente vai de bicicleta. Entendi. Mas, poxa, como é que eu vou com uma criança de bicicleta, com doce? Mas aí é que tá, vocês tiveram um olhar também em caracterizar a bicicleta. Sim, né? Sim, caracterizamos. Vocês têm uma cor característica da identidade visual do Doce Menino Doce. As embalagens, elas compõem todo um cenário. Né? Isso foi se aperfeiçoando. Então, assim, a princípio a bicicleta era o triciclo, era branco. Então a gente tinha uma logo, eu mesmo fiz a logo, que eu já dei aula nessa área de informática, o Alan dizia, mãe, eu queria um menino aí que o mundo dele fosse o brigadeiro. E aí eu fui imaginando e fui mostrando para ele, e eu falei, como é que se chama a empresa? Ele, Doce Menino Doce. E aí a gente registrou a marca, Doce Menino Doce, porque querendo ou não a história, como eu falei, o momento foi muito comercial isso, das pessoas levarem para a mídia um menino com sonho e tal. Muita gente vinha pedir para usar o nome Doce Menino Doce, a gente registrou no INPI, em marcas e patentes. E a questão das embalagens, a gente sempre teve muita preocupação pela questão da higiene, principalmente porque a gente está na rua. Então a gente já tem a nossa preocupação normal da nossa cozinha, de seguir todos os parâmetros da vigilância, mas a gente tinha que pensar que quem estava na rua estava de passagem. A gente conta com poeira, vento, chuva. Então a gente começou a pensar de que forma a gente levaria isso para o cliente que não ficasse exposto a essas questões naturais de vento, chuva, poeira. Nesse momento vocês estão vendendo o brigadeiro na colher? Como é que é esse? Esse momento a gente começou vendendo na caixinha, a caixa com 4 embalagens. E aí a gente começou a ver um apelo muito grande na saída das escolas. Pela unidade. Pela unidade, porque a criança sai da escola com um troco do lanche, não sai com dinheiro grande, vamos dizer assim, né? E aí a criança, eu queria, mas só queria um, só tem dinheiro para um e tal. E eu comecei a pensar, mas como é que eu vou vender isso individualmente de uma forma que seja higiênica para uma criança? Eu como mãe tenho muito essa preocupação, então eu fiquei pensando, se eu levar solto, a criança vai botar a mão, pode cair cabelo, outro mete a mão, a gente vai estar andando pela rua. E aí eu pensei na colher. Por quê? Porque a criança ia tirar da embalagem, ia levar direto à boca, não ia ter questão de estar com a mão suja, pega no dinheiro, mesmo antes da pandemia eu já tinha essa preocupação, né? E só aumentou agora com a pandemia. E eu fui pesquisando, até que eu achei uma embalagem individual, que é essa aqui, ó. A gente faz hoje. Você mandou fazer ou ela Não, eu fui pesquisando e um dia eu achei na internet que existia uma embalagem individual. Posso? Pode, deve. Aí nesse momento, então, vocês migram, antes da pandemia ainda, vocês migram da colher para essa embalagem individual. Depois eu vou tentar mostrar para quem está nos acompanhando, né? Vou aproximar ali. Fica muito bonita essa embalagem, realmente reforça a qualidade do produto, né? Uhum. Doce Menino Doce. Ela é firme, então o produto se mantém com a sua característica desde quando é produzido, né? Muito legal. E pela questão da higiene, agora mais do que nunca, né? Então todos os nossos produtos, muitas pessoas quando a gente vende a caixinha nos perguntam, dá para trocar? Porque os sabores a gente monta as caixinhas de forma aleatória. E nós nunca trocamos doce na caixinha na rua. Até pela questão realmente da manipulação, de não ter essa questão de, por mais, passar álcool, mas não é a mesma coisa que você está na cozinha, que ela tem tela, que tem toda a proteção, que você higieniza a sua mão, que você está de doma, você está de touca, você está de luva. Por mais que você esteja higienizando na rua, não é a mesma coisa. Então,
A gente sempre sai com todos os nossos produtos embalados da nossa cozinha. A gente, em nenhum momento, a gente abre essas embalagens. Agora eu vou questionar, você até lhe interrompi anteriormente, né? Veio a pandemia. Aí você começou a mencionar isso. Sem escolas, sem eventos, sem poder estar na principal praça, né? Que é na rua, propriamente dita. Sim. E aí, como que vocês reformularam a ideia? Então, os 3 primeiros meses assim, foram bem difíceis, tanto que o meu marido saiu da Doce Menino Doce e teve que ir trabalhar fora, e ele continua trabalhando fora da Doce Menino Doce, ele não fica mais na venda. E a gente, claro, você pega de surpresa e você fala, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu acho que todo mundo pensou nisso. E aí ficamos reformulando, botando, vamos vender no delivery, vamos... Mas a característica da nossa bicicleta é muito forte, de estar na rua e de saber que qualquer momento a pessoa teria... E estava tudo fechado, e a gente não tinha isso. Foi totalmente desesperador isso, porque você, de uma hora para outra, você fala, e agora? O que eu faço? Aí eu comecei a fazer bolos caseiros, cucas, peguei uma receita nessas arrumações de início de pandemia. Eu achei uma receita de uma cuca que era a receita da minha avó. Um dia fizemos à tarde para tomar um café, aquele primeiro mês principalmente, né? A gente fazia muita comida, né? E aí, gostei da cuca. Essa cuca me remete à infância, me remete ao caseiro, me remete a amor, a questão da família. Vou começar a fazer para vender. Aí comecei a fazer bolo, comecei a fazer cuca, comecei a fazer algumas coisas e postava nas nossas redes dizendo que a gente estava tal. Aí um dia mas não tinha aquela renda que a gente tinha, porque estava as escolas, eventos, tudo parado, feiras. Surgiu uma oportunidade da gente botar um ponto fixo. Isso aqui em Tubarão? Aqui em Tubarão, era na frente do posto Santo Anjo. Mas como eu falei para você, a característica da food bike, de a gente estar na rua, é tão grande que o apelo para nós voltarmos para a rua foi muito maior. Então as pessoas começaram, onde é que vocês estão? Mas vocês não estão mais na rua? Então assim, eu notei que o que eu pensava, mas para aquele momento é o que a gente tinha. A gente ainda manteve 1 ano. Por quê? Porque em algum momento a gente ficava naquela incerteza, vai fechar tudo de novo e nós não temos para onde ir. Se fechar a escola, se fechar feiras e fechar o comércio, a gente tem um ponto fixo de venda, né? Mas as pessoas começaram a nos pedir, passa aqui, vem aqui. E querendo ou não, muita gente, por ter acostumado com essa questão da gente estar na rua, também achava difícil pagar uma taxa de delivery, de entrega, e foi bem difícil. Mas a gente começou, nesse ano, pensar. Meu pai tem 80 anos. Foi outra dificuldade que a gente enfrentou, de deixar os idosos ativos dentro de casa, né? Para não correr nenhum risco. Eu tinha comprado essa Kombi, se é que podia chamar de Kombi na época. Hoje tá bonita. E ele, com 80 anos, ele falou, eu vou passar a minha quarentena reformando essa Kombi para você. E eu vi o meu pai aqui dia e noite na garagem, reformando sozinho uma Kombi, e foi a terapia dele. Quando a Kombi ficou pronta, ele disse, agora só falta você plotar ela e sair para vender. Quando a Kombi ficou pronta, eu falei, tá aí. Vamos ter uma loja móvel que a gente vai levar os doces novamente para a rua, de uma forma que a gente consiga levar mais coisas, porque até então a gente só conseguiria levar também os doces na bicicleta, né? E a gente começou aí. Hoje eu tô com a Kombi, a gente circula pela cidade, faz as entregas. Todos os dias? Não, alguns dias da semana, porque como as feiras voltaram, a gente focou bastante nas feiras, porque as feiras hoje é a nossa principal renda. Então, assim, normalmente a gente faz sábado e domingo em Laguna, que tem feira em Laguna, ou tem o movimento de turistas, ou pessoas que vão no fim de semana para lá. Se permite, para quem não conhece esse processo, né, estar na feira é você levar todo esse equipamento, todos os produtos e estacionar no ambiente. Na verdade, a Kombi para as feiras, porque a gente não pode estacionar dentro das praças. Então a gente serve só como locomoção. Então lá nas feiras, como tem a Feira Livre de Laguna e a Feira da Amizade, a gente monta um cenário com uma tenda, com balcão, com tudo. É uma loja numa tenda de praça, né?
E aí é onde a gente consegue oferecer bolo, cuca, brownie, doces. Então a gente diversifica muito. E é muito bom porque a aceitação é muito boa nessas feiras. E aí a gente começou a focar nas feiras no fim de semana. Então normalmente segunda e terça eu tiro para compra de material, higienizar a Kombi, porque eu tenho que estar com essa Kombi higienizada para começar a trabalhar. Aí eu faço quarta, quinta e sexta aqui em Tubarão. E sábado e domingo nos fins de semana a gente se dedica às feiras. Que legal. Você sai, então, de um processo em que o seu marido pedalava pela cidade para que você assuma o controle dessas vendas, de certa forma, você dando a sua cara na rua lá, se mostrando e vendendo, né? Quem que produz? Eu. Eu falo que eu sou a contadora, a produtora e a vendedora. Coisas de microempreendedor individual do Brasil, né? A gente tem que assoviar, chupar cana, sapatear tudo ao mesmo tempo. Claro que eu conto também, não posso deixar de dizer, o meu marido me ajuda muito, bastante, assim, na questão de produzir os brigadeiros. No começo ele não sabia fazer, mas de tanto eu insistir, até porque com o tempo você trabalha com esforço repetitivo que você vai começando a ter lesões de ombro, né? Então a gente precisa dessa ajuda. Eu tenho um filho parceiraço também, assim, que se envolve em estar ajudando na cozinha, lavando as louças, ou mesmo no serviço da casa, porque ele sabe que é muito corrido. Então, a gente se ajuda. É uma família que cada um vai pegando uma função, um cede daqui, outro cede dali, e dá tudo certo. Mas, assim, a função maior de produção, eu produzo normalmente na noite anterior, e saio durante o dia, 6 horas da tarde, volto para minha cozinha, começo todo o processo para o dia seguinte. Você mencionou algo que me chamou a atenção, que é essa construção da possibilidade de o seu filho, com as próprias pernas, ir para o Canadá amanhã depois, já que ele acabou não indo mesmo com esse sonho, né, tendo sido projetado. Como que você vê esse empreendedorismo não só enquanto empresa, que nasceu de uma ideia, mas como construção de um futuro, porque vocês estão investindo no futuro do filho de vocês. Sim, sim. Então, para mim, a coisa mais importante é essa construção de futuro para um jovem, para um filho, para uma criança, enfim. Porque a gente hoje em dia a gente vê os valores muito distorcidos em relação à educação de uma criança. Às vezes a gente pensa que basta a gente dar um melhor celular, basta a gente dar uma melhor viagem, e às vezes a gente esquece do principal, que é você ter um olhar mais cuidadoso para o filho, mostrar o quanto é importante você ir à luta através do seu próprio esforço. Então, às vezes ele fala algumas coisas, ele diz assim, esse ano ele vai trabalhar, ele já botou na cabeça que ele vai trabalhar. Que legal. E ele disse, eu quero trabalhar porque eu quero juntar dinheiro, porque daqui a 2 anos eu tenho 18 anos, eu quero comprar um Honda Civic 99. Ele botou na cabeça. Isso é muito importante, isso é muito bacana de se ouvir de um jovem de 16 anos. Porque ele mesmo, ele está criando essa postura dele e a luta. Então, acho que a gente, além de dar a possibilidade do estudo, você tem que mostrar para o teu filho que as coisas não vêm de mão beijada. Então, essa construção de empreendedorismo faz parte, eu acho que desde pequeno, porque a gente sempre, mesmo no momento que tinha a condição de dar alguma oportunidade ou alguma coisa para ele, eu nunca falei para ele, eu te dou isso, tá ok. Eu sempre falava assim, no momento eu não posso, mesmo que eu pudesse. Muitas vezes eu falei para ele, mas quando eu puder eu te dou tal coisa. E isso ele foi transformando em ver que é necessário ir à luta, que é necessária a espera, que não é da noite para o dia que a gente consegue as coisas. A gente está 6 anos na Doce Menino, com a Doce Menino Doce. Tivemos momentos ótimos, tivemos momentos médios. Agora, com a pandemia, os momentos não estão fáceis. Mas eu acho que o persistir é muito importante. Você mostrar isso para o teu filho, mostrar o quanto é importante você ter persistência no que você faz e você acreditar no que você faz. Por mais que você receba não, em algum momento o sim vai vir. Então, assim, eu costumo dizer para ele que o desafio tem que ser a alavanca. Porque se você estacionar e achar que o desafio vai te desmotivar, você não vai a lugar nenhum. Então, quanto mais você for desafiado em relação ao que você deseja, eu acho que você tem mais garra, você tem que ter mais garra para mostrar, não, eu sou capaz e eu vou conseguir.
Isso é para a vida, para estudo, para trabalho. Acho que a gente tem que ser grato às oportunidades, mesmo nos momentos mais difíceis a gente tem que ser grato, porque a gente tem que olhar para trás e olhar para outras situações piores. Então a gente tem que sempre agradecer, seguir reto, com honestidade, com alicerce, saber que os momentos difíceis passam, pode demorar um pouco, mas é bola para frente, né? É só criar, trabalhar, com honestidade a gente vai longe. E para aqueles empreendedores, para quem está nos acompanhando agora, que tem uma ideia, claro, talvez a ideia não tenha surgido do seu filho, não tenha surgido, né? Mas tem aquela ideia, não sabe se vai dar certo, mas quer botar em prática, você aconselha a arriscar? Eu aconselho. Eu aconselho, claro, você não vai arriscar sem você fazer nenhum estudo, apesar que a gente não fez esse estudo, né? Aquela lição de casa a gente não fez. Mas eu vou usar até uma frase bem conhecida, né? Vai, e se der medo, vai com medo mesmo, né? Eu acho que você tem que, se você tem um sonho, se você tem uma ideia, e se você não for atrás desse teu sonho, como é que você vai saber se vai dar certo? Aí daqui a 5 anos alguém vai ter a mesma ideia e vai falar, putz, eu tive aquela ideia ali e eu não botei em prática, o fulano botou, né? Eu vou te usar de exemplo aqui, até saindo um pouco da Doce Menino Doce, sobre um projeto. Meu filho está com 16, fez 16 semana passada, e ele vem 2 anos trabalhando nesse projeto, tá? É um projeto de acessibilidade, e ele falou, esse projeto, ele vai virar lei. Eu vou até o Ministério da Saúde levar esse projeto. Eu falei, vai mesmo. Olha, louco, sonhador, tadinho do menino, vai de Brasília amarela, Brasília nunca. Moral da história, de tanto a gente usar esse exemplo para ele de persistência, está prestes a ser assinado um projeto de lei que foi feito por um menino na época de 13 anos. Então, assim, para o empreendedor, tem um sonho, tem uma ideia, se informa. Eu até vou usar aqui, vou falar de 2 pessoas que foram muito importantes para a gente pegar algumas consultorias, que é a Josi Linhares e a Adriana Caporal. Elas trabalham na prefeitura, elas dão essa assessoria aos pequenos empreendedores, aos microempreendedores. E olha, elas devem estar cansadas de me ver, gente. Elas devem falar, lá vem ela de novo. Então, assim, se informa, peçam informações, peçam ajuda, Sebrae. É isso aí, é acreditar, ir adiante, pegar as informações necessárias e pesquisar, mas vai mesmo. Senão a gente fica inerte. 4ª, 5ª e 6ª em Tubarão. Tem um trajeto ou vocês saem aleatoriamente? Saímos aleatoriamente e botamos sempre nas nossas redes sociais. Agora estamos indo para tal lugar, estamos em tal lugar, faço videozinho, perdi a vergonha de vídeo, de tanto ter que fazer vídeo, perdi a vergonha do vídeo, e a gente vai postando no nosso Instagram, @docemeninodoce. Aí a gente vai dizendo onde é que a gente está, onde é que a gente está indo, o que que a gente tem. Hoje a gente tem doce disso, doce daquilo, bolo, cuca. @docemeninodoce para quem está no rádio, e para quem está no digital, eu vou colocar aqui embaixo, @docemeninodoce, para que você possa acompanhar e saber os locais em que essa Kombi maravilhosa, cheia de doçura, vai estar esperando por você. Quer deixar alguma mensagem? Eu quero deixar uma mensagem para as pessoas acreditarem nos seus sonhos. Uma coisa muito importante, ouvir mais os seus filhos, assim como eu fiz. Quantos Alans tem perdido pelo Brasil, pelo mundo aí? E às vezes a gente acha que é um sonho de um menino, mas que pode ser uma grande oportunidade. Então essa geração aí que está vindo com todo o gás, com toda a força, vamos parar para ouvir, observar. Eles têm muito a nos ensinar e acreditar, gente. Ter fé em Deus, agradecer todos os dias pelas oportunidades, mesmo que não venham as oportunidades, agradecer por estar saudável, por estar vivo, e bola para frente. Esse é o Empreender na Cidade, a gente vai ficando por aqui. Gostou dessa história? Pois saiba que tem outras histórias nas próximas semanas para você acompanhar. Procure por Empreender na Cidade nas redes sociais e acompanhe o projeto. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.